Olá, meus amados, mais uma transmissão na Mira da Saúde, mas hoje é um dia muito especial, porque logo mais 2024 fica para trás e começa 2025, o ano que nós ainda não andamos, não conhecemos, porque ninguém conhece o futuro. Mas que bom que 2024, com tantos acontecimentos, mas nós estamos aqui seguros e felizes, porque nosso bom Deus nos guiou durante todo o ano. Eu quero fazer um agradecimento muito especial pelas orações que vocês fizeram por nós, para minha família, e também algumas pessoas com seus recursos nos ajudaram e foi tremenda ajuda. E no momento mais necessário, então vinha estes recursos que nós não esperávamos. E assim, 2024, estamos fechando com muita alegria, muito agradecimento. E como Deus tem nos guiado tão bem com toda a sua bondade, então não temos nenhum medo de entrar 2025, que é ainda desconhecido. Mesmo não palmilhamos, mas nós não temos nenhuma preocupação, porque da mesma forma que Ele nos guiou até este momento e guiará 2025 na sua misericórdia, na sua bondade, e assim nós seremos vitoriosos. Que bom que você que nos acompanha e nos dá força e ora por nós. Isso é bom demais. Hoje eu vou apresentar um assunto realmente uma descoberta tremenda. Aliás, a maioria que eu apresento são verdades e descobertas científicas realmente verdadeiras. O que eu quero apresentar para vocês neste momento é esta figura que é ímpar. Aqui você está vendo célula cancerosa e aqui célula normal. Normalmente, célula normal, por causa de agressões, por causa de radicais livres, então altera, torna-se anormal e torna-se célula cancerosa. Isso acontece todos os dias, com todas as pessoas da face da Terra. Pela descoberta científica, cientistas notaram que em torno de 1.700 células cancerosas aparecem em cada pessoa. Para algumas pessoas é muito mais, para outras pessoas bem menos. Isso dependendo da liberação de radical livre. Como a pessoa escolhe a cada momento, então pode aparecer células cancerosas. E assim, quando diagnostica o câncer, a existência de massa ou tumor, então isso torna-se
uma alerta, um acontecimento muito desesperador para a maioria das pessoas. Mas aqui está, boas novas, porque esta descoberta é realmente tremenda. Como vocês podem ler aqui, o câncer tem reversão. Que maravilha, né? O câncer pode reverter. Talvez na sua figura não está aparecendo o que estou mostrando aqui, mas aqui está dizendo reversão de câncer, isto é, célula cancerosa, dependendo dos fatores que atuam, isto é, dependendo do ambiente, esta célula cancerosa, então, passa pelos processos, que normalmente é um processo bastante incomum ou difícil, mas quando agir estes 5 elementos que cientistas descobriram, então o câncer, célula cancerosa, passa com facilidade para a célula normal. A reversão da célula cancerosa em célula normal. Que maravilha, né? Já imaginou estas boas novas alcançando pacientes com câncer? Normalmente na medicina não apresenta esta verdade, porque é pouco observado. Interessante que na medicina, quando a estatística não é significativa, simplesmente ignora e não apresenta para os pacientes. Acredito que isso é um grande erro. Eu gosto de ser de exceção. Não fazer parte de maioria, mas sim fazer parte de minoria. Ser exceção, ou excepcional. Melhor ainda, extraordinário. Enquanto a maioria das pessoas desespera porque foi diagnosticado de câncer, mas sabendo que existe reversão de câncer, você não precisa se desesperar, mas sim, agora que estou sabendo que no meu organismo existe câncer de tal tamanho, agora então vou escolher o caminho de célula cancerosa reverter. Provavelmente, ou certamente, até agora, eu fiz as escolhas para que células normais tornassem células anormais, células cancerosas. Então agora eu vou repensar, eu vou analisar como foi a minha vida até agora. E a partir de agora, então, vou fazer novas escolhas. As escolhas extraordinárias, porque é a lei. Realmente isso é uma lei. Célula cancerosa, para permanecer no meu organismo, é muito, muito, muito difícil. Olha, isso é verdade. Quando nós temos condições normais para as células normais viverem,
células cancerosas normalmente não conseguem aparecer. Mas, quando agride células normais, através de estresse radicais livres, e com estresse, então, a pessoa chega a fumar, aí entra mais tóxicos, bebida alcoólica, enfim, libera muito radical livre porque neurônio não para de raciocinar, normalmente olhando para o ponto negativo. Neurônio trabalha tanto que até perde o sono. Desta forma, se escolher este caminho, certamente, um momento, células normais transformam em células cancerosas e continuam acumulando, sem poder reverter, e também células imunológicas não poderem destruir células cancerosas. Então, aí massa começa a crescer. Mas, meus amados, quando for diagnosticado e você reflete todo o seu entendimento e como tem sido sua vida até então, e agora você confiando na verdade, a lei que existe no seu organismo, porque seu organismo foi criado normal e é natural que tudo fique normal. Confiando disto, fazendo novas escolhas, então, certamente você vai experimentar este fenômeno fantástico de célula cancerosa se reverter em célula normal. Porque isso é a vontade do nosso Criador. Nosso Criador que nos criou normal, todas as pessoas, assim que nós nascemos normais neste mundo, Ele sempre mantém todas as células normais. O grande problema é que existe um enganador que nos enganou até este momento. E nós caímos no seu engano. E nossas escolhas, então, em vez de para a vida, têm sido escolhas para a morte. E assim aparecem seus resultados. Mas nosso bom Deus não mudou, nunca, não mudou. E seu desejo, sua vontade é reverter todas as doenças, não somente o câncer, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, enfim, todas as doenças que possam aparecer dentro de um organismo humano, nosso Deus tem vontade de reverter. Porque isso é normal, isso é sua vontade, é sua natureza. Mesmo que nossa natureza seja corruptível, não importa. Como nós já vimos nas palestras anteriores, nosso bom Deus enviou o seu Filho unigênito para que nele crendo, aceitando o tal amor do Pai, então, em vez de se perecer, mas ter a vida eterna. Isso é maravilhoso demais. Mas eu sei que há pessoas que duvidam. Sabe por que duvida? Porque
inimigo traz enganos, traz fatos. Sabe que inimigo nos engana através de fatos. E estes fatos são aceitos como verdades. Você deve distinguir o fato e a verdade. Mas não é igual. A fato não é verdade? Não. Fato é fato, verdade é completamente diferente de fato. Tá, vamos explicar. Médico diagnostica célula cancerosa ou massa tumoral e até faz a biópsia e sabe que tipo de câncer é. E aí fala para o paciente e para os familiares. Então, ter câncer no meu organismo após o diagnóstico é um fato, é a realidade. Existe tumor no meu organismo porque foi diagnosticado até mesmo ao nível de anatomia patológica. Tudo bem. Agora, qual é verdade então? Sabe que quando o médico dá o diagnóstico para a paciente, naturalmente há muitos oncologistas que com muito carinho, com muito cuidado, comunica este acontecimento para o paciente ou para familiares. Mas, ao comunicar, o estado do paciente, estado emocional, seu sentimento, vai abalar tremendamente. Agora, o oncologista tem capacidade de consolar, capacidade de dizer: meu amigo, você foi diagnosticado de câncer, mas não se preocupe, este câncer não é nada, porque este câncer pode ser revertido muito fácil, muito fácil. Eu vou apresentar alguém que faz tudo isto. Existe algum médico neste mundo que fala isto? É uma raridade, né? É raridade. Mas quem apresenta a verdade, certamente fala assim. Eu tenho falado bastante para pessoas que me consultam, dizendo assim: olha, o câncer, entre todas as patologias que existem no ser humano, câncer se disser que é doença mais fácil de ser curada. Muito mais fácil do que uma gripe. Aliás, câncer não é nem a doença, porque todo dia estas células cancerosas são destruídas, são revertidas. Uau! Mas pouquíssimas pessoas acreditam o que eu falo. Maioria das pessoas
não acredita. Mas existem pouquíssimas extraordinárias. E estas pessoas desfrutam a liberdade e se curam. E adquirem uma nova natureza, natureza incorruptível. Na realidade, essa parte que é fundamental, o que nosso Deus nos dá, certeza é isto. Você nasceu da carne. Eu fiz você o espírito. Mudei a sua natureza. Acredite. E ouça o que Jesus fala. Essa é verdade, né? Sabe que quando Jesus fala, ele fala com tanto amor. Por isso que quando Jesus fala algo que é realmente impactante, ele sempre fala: em verdade te digo, ou vos digo. Ele fala somente a verdade. Por quê? Ele não fala fato. Você quer ver? Eu vou mencionar. Quando os discípulos perguntaram para mestre, para Jesus, a respeito de um jovem que nasceu com cegueira, já nasceu essa deformidade genética enquanto ele estava em formação no útero da mãe. Sabe qual foi a pergunta dos discípulos de Jesus? Foi o seguinte: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Foram os pais? Quem pecou? Sabe, se considerar que a doença é resultado do pecado, ou punição do pecado, que a maioria das pessoas pensam desta forma, aí isso é um fato. Não existe nenhum amor, já que acredita que doença é resultado, punição ou castigo do pecado, então merece, porque pecou, fumou, então tem câncer do pulmão ou enfisema pulmonar, bebeu, então ter cirrose hepática. Isso é óbvio, e assim que o mundo apresenta. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais pecaram. Se esta pessoa, este jovem, está com cegueira de nascença, nasceu já com defeito genético e assim ficou cego, sabe por quê? Para manifestar a obra de Deus. Jesus não levou em consideração do pecado dos pais, nem dele. Provavelmente é pecado dos pais que proporcionou esta alteração genética durante a gravidez, e assim o menino sem escolha nasceu com a cegueira. Mas Jesus não atribuiu como resultado do pecado, mas sim, simplesmente ele diz, para manifestar a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Amar. Portanto, comunicar a vida, restaurar. E assim, simplesmente, Jesus restaurou a cegueira
E o moço veio, voltou, vendo. Algum momento vou mostrar todas as passagens da Bíblia, que está registrado em João capítulo 9, e apresentar isto. Mas o que eu quero mostrar agora é a diferença entre fato e a verdade. Fato é muito seco, não existe amor nenhum. Simplesmente mostra a realidade. Agora, a verdade sempre cheio de amor, cheio de compaixão. Não culpa quem errou, mas sim cobre todo aquele erro e simplesmente restaura. Tremendo amor. Por causa disso, meus amados, o amor, sabe o que amor proporciona? Vou mostrar isso na Bíblia. O amor, no livro de primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4, aqui João, apóstolo João diz assim: no amor não existe medo. Uau! Que maravilha! No amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Vamos analisar bem isto. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Este amor de Deus, um amor incondicional, o amor que a pessoa nem pede, mas unilateralmente dá este amor. Mesmo para aquelas pessoas inconscientemente nega ou rejeita este amor, o nosso Criador continua dando, porque sua misericórdia dura para sempre. O amor incondicional, amor oferecido para aquela pessoa que não merece, chama-se graça. A graça de Deus superabunda onde tem muito pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus amados, se você conhecer este amor incondicional, você não vai sofrer do medo. Para mostrar isto, eu vou apresentar uma história que Jesus contou. Em Mateus capítulo 20, está registrada esta história sobre reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Meus amados, lembre, o reino dos céus é igual ao dono da vinha. E o dono da vinha, desde madrugada, então, saiu à procura das pessoas
para poder trabalhar na sua vinha e ele pagando o valor justo. Reino dos céus não é reino deste mundo. Então, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, sabe o que fez? Tendo ajustado, isto é, negociou, né? Dono ofereceu 1 denário, trabalhadores concordaram. 1 denário aqui é uma quantia da época que era o valor de um dia de trabalho. Então, os trabalhadores que estavam na madrugada para trabalhar, para ser chamado, então não teve nenhuma dificuldade de aceitar este valor em troca de um dia de trabalho. Um dia de trabalho nessa época é por volta de 10 a 12 horas de trabalho. É muito tempo, né? Era 1 denário. Aí mandou-os para a vinha. Foram para trabalhar, 6 da manhã. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. 3ª hora, agora já é 9 horas da manhã. Ainda havia pessoas que estavam esperando que alguém chamasse. E disse-lhes: ide vos também para a vinha, vos darei. Aqui não combinou, mas diz: vos darei o que for justo. Então, estas pessoas foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, agora é meio-dia. Meio-dia da 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Então, meio-dia, havia gente na praça e falou: olha, eu vou pagar valor justo. E eles foram. 3 da tarde, novamente, eu vou pagar valor justo. E foram. E aí, saindo por volta da hora 1/10. Então, que horas são? 5 da tarde. Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, agora às 6 da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, aqueles que trabalharam 1 hora somente, recebeu cada um deles 1 denário. Veja só, aquele que trabalhou 1 hora recebeu 1 denário. Todos eles receberam 1 denário. Uau, deve ter ficado o olho desse tamanho, né? O quê? Só trabalhei 1 hora? Eu ganho 1 denário? Como eu trabalhasse 12 horas? Uau! Que maravilha! Hoje sou abençoado. Oh, muita sorte! Mas que homem bom esse! Então, quando aqueles que estavam, por exemplo, que começou a trabalhar meio-dia, ou aquele que trabalhou 6 da manhã, trabalharam 12 horas,
que eles devem estar pensando? Uau, aquele que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário. Então, a gente vai ganhar e muito, que legal. Vamos colocar um valor que nós somos acostumados. Aqui na roça, paga-se R$ 100 por um dia. Então, aquele que trabalhou 1 hora ganhou R$ 100. Aqueles que trabalharam, então, 12 horas, uau! Então, nós vamos ganhar quanto? 100, 1.200? Bom, 1.200 é demais. Pelo menos vou ganhar 500. E assim, esperando. E aí, ao chegarem os primeiros, aqueles que vieram 6 da manhã, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Olha só! Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Opa, peraí, calma. Veja só, raciocínio deles. Mas tendo recebido, murmuravam, olha aí, começa a reclamar, murmuravam contra o dono da casa. Óbvio, né? O que você acha, você que está me ouvindo? Tem razão para murmurar? Você acha que tem razão? Eu também penso que tem razão. Pensamento deste mundo, não é mesmo? E aí disseram, olha, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Não é justo. A justiça não é assim. Nós trabalhamos duramente, sofremos, aguentamos todo aquele calor, cansaço, tudo isto. E agora nos dá só 1 denário? Igual aquele que trabalhou somente 1 hora? Aí, o proprietário responde, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste contigo 1 denário? Uau! Não foi assim que combinou? Foi. E ele continua dizendo, toma o que é o teu e vai-te, pois quero dar, preste atenção, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Se hoje existir um patrão dessa forma, provavelmente vai ser julgado, não vai? Aqueles que vieram trabalhar desde 6 da manhã vão levar este caso para juízo, para a justiça, porque eles foram injustiçados, tem plena certeza, porque aquele que trabalhou por 1 hora recebeu 1 denário, então o pagamento tem que ser proporcional à hora de trabalho. E provavelmente a justiça deste mundo vai ordenar ao dono para pagar o valor devido. Não é assim? Mas, veja, reino dos céus
Sabe qual é o pensamento dos reinos dos céus? Aqui está chovendo agora e está fazendo o barulho da chuva, né? Mas dá para ouvir, não dá? Então, pouquinho de paciência e vamos continuar, porque se eu parar, eu não sei editar o vídeo, então não vai poder postar esta palestra. Tá. E aí o proprietário, dono diz: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Oh, veja o que o dono está falando. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. E eu posso fazer com meu dinheiro o que eu quero. Eu quero ser bom. A minha bondade para vocês é maldade? Parece maldade? Meus amados, por nós pensarmos em dinheiro, nós ficamos confusos. Sabe o que este dinheiro, um denário, representa? Quando o dono disse: eu quero dar para esse que trabalhou somente 1 hora, um denário, e para você que trabalhou 12 horas, também é um denário. Da mesma forma, Jesus estava falando do reino dos céus, não é? Reino de Deus. Então, independente de quanto tempo você tornou-se cristão ou bonzinho, mas para todos Jesus quer dar a vida eterna. Vida eterna. Por quê? Porque Ele é vida. Por Ele ser vida, não importa aquele que nasceu no lar adventista como eu, e então eu mereço a vida eterna porque eu sou religioso desde que eu nasci. E aquele que fez tudo de errado, matando e roubando, fez de tudo de errado, mas Ele quer dar a vida eterna da mesma forma, porque Ele é vida. Deus sabe que tanto eu como você precisa ter vida. Somente nós tendo a vida com plena certeza da vida, da nova natureza, a natureza espiritual, natureza imortal, é que nós podemos ter sossego, paz, descanso. Porque quando não temos esta convicção de que nós temos a vida eterna, ninguém pode desfrutar da paz que Jesus dá. Quando Jesus falou: eu dou a minha paz, estava dizendo: receba a minha vida.
Eu preciso dar a minha vida. Você precisa receber a minha vida para você poder ter paz. Porque a vida que você tem, mesmo com 100% de saúde, sua natureza é corruptível, é mortal. Então, receba a minha vida e desfrute a paz, descanso, o verdadeiro sábado. O sábado só é possível para quem tem a vida. Quem não tem a vida, quem não é da natureza incorruptível, sábado é meramente um dia religioso. Eu preciso guardar o sábado. Não posso transgredir o sábado, porque se transgredir o sábado é o pecado e não entro no reino de Deus. Assim que os judeus pensavam. Por isso que eles tinham 600 tantas regras para não transgredir o sábado. Pode ser que hoje ainda possa fazer isto. Certamente os judeus ortodoxos ainda fazem assim. Meus amados, este dono da vinha, que representa o reino dos céus, ele quer dar a vida para você. Outro verso que eu vou mostrar. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Jeová. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que bom que os pensamentos de Deus são diferentes de nossos pensamentos. Espero que o ano 2025, que possamos ter pensamentos do nosso bom Deus. Deixar os pensamentos deste mundo por pensamento de Deus encher a nossa mente e com os pensamentos de Deus sempre ser vitoriosos. 2025 vitorioso. Bom demais, não é mesmo? Meus amados, isso é meu desejo. Nós podemos cair, não importa. Não importa que nós caiamos, porque inimigo nos ataca ferozmente. Sim, caímos, mas logo vamos ouvir atentamente o que o Espírito Santo, que habita em nós e nos fala. Nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui está o caminho por onde você deve andar. Quando ouvir disto, sabe que quando nós vamos ouvir disto? Quando nós desviamos para a direita ou para a esquerda, o Espírito Santo vai dizer, porque Ele habita em nós. Quando nós ouvirmos isto, então, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos
o Senhor me mandou o Consolador e este Consolador habita em mim. Por um pouco fui enganado. Pai, obrigado porque já me perdoou. Realmente eu confesso meus pecados. E assim, meus amados, levantar de novo, ser vitorioso, que o ano 2025 seja o ano de vitória. Até lá!